Agora, governador, e as revelações, por exemplo, da delatora Livânia Farias, que foi sua secretária, mulher forte do seu governo, de que existiam caixas de dinheiro dentro da Granja Santana que o senhor recebia para financiamento de campanhas políticas? Pois bem, o que se pode fazer? É perguntar, cadê uma única prova sobre isso? O Malvino, Zé Ramalho cantava, na tortura, toda carne se trai. A pessoa estar presa, por si só, é uma tortura. Eu não tenho a menor dúvida de que os depoimentos que eu vi, né, são depoimentos induzidos, porque se não falasse sobre mim, não teria liberdade. Isso é óbvio, isso está claro hoje. Porque como é que pode tanta acusação não ter uma prova? Você está reproduzindo aqui uma coisa, caixa de dinheiro. Tudo bem, se eu dissesse que na casa de Malvino tinha lá uma caixa de dinheiro. Ou então, se um delator desse dissesse na casa de Malvino tem uma caixa de dinheiro, seu nome sairia, Malvino, e ninguém questionaria se era verdade ou não. Simplesmente ficaria como verdade. Não é. É assim que é. É assim que as coisas são hoje. Porque as pessoas estão condicionadas a lerem na internet alguma coisa e darem por uma certa... ter uma certa propensão a crer que seja verdade. É mentira isso. É mentira. E a parte do Daniel, que é a parte... O Daniel é o seguinte, Malvino, daqui a alguns anos, quando essa história for contada de verdade, você vai ver uma primeira verdade, que isso foi preparado há alguns anos atrás. Isso foi preparado, no mínimo, em 2015, 2016. Olha o que eu estou dizendo aqui agora e pode anotar. Isso foi preparado e o alvo eram algumas pessoas, entre as quais eu. Eu por quê? Porque eu lutei contra o impeachment, porque eu tinha posição, diferentemente de um monte de político que tem aí por fora, que não tem posição de nada. Você pergunta uma coisa, o cara não diz nada, fica querendo saber para onde é que vai a opinião pública para poder ir atrás. Eu lutei contra o impeachment, eu fui visitar 2 vezes o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em Curitiba. Eu dei declarações, eu trouxe a presidenta Dilma aqui dentro do espaço cultural, uma grande manifestação para poder dizer, olha, nós temos um lado nessa história. Nós não concordamos com a quebra do rito democrático. Nós não concordamos com essa forma, né, de se tentar fazer justiçamento ao invés de justiça. Nós não concordamos com convicções substituindo provas. Então, eu quero saber cadê as provas disso. Eu quero saber onde é que está esse dinheiro, porque tu me conhece há 35 anos. Mais ou menos, não é? E aonde é que eu mudei alguma coisa na minha caminhada? Como é que alguém pode dizer que eu recebo caixas, ou então que eu recebo mesada, ou então... Que conversa é essa? Eu passei de dezembro para cá calado, Malvino. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu queria que o Ministério Público e a Justiça não tomassem qualquer pronunciamento meu como uma tentativa de obstruí-los. Não é? Está bem claro. Então, eu esperei para ver. Segundo, porque tinha companheiros presos. Teve gente que passou 2 meses e meio preso, gente cujo crime foi concretamente governar esse Estado daquela forma que nós governamos, olhando para a maioria, fazendo com que o dinheiro desse para um monte de coisa que antes não dava. Lembre-se disso. Então, essas pessoas passaram 2 meses e meio. Você sabe quantas vezes elas foram interrogadas? Chute aí. Nenhuma. Ora, se eu prendo alguém para poder aprofundar a investigação, o que é que me parece mais lógico? Interrogar, para poder, a partir desse interrogatório, eu construir ideias, né? Eu ter provas concretas da minha acusação. Ninguém foi interrogado. 2 meses e meio. Ora, e isso as pessoas vão ficar caladas? Não podem ficar caladas. Então, a minha disposição é, respeitando profundamente as instituições, é efetivamente colocar o dedo na ferida de que, tal qual a Lava Jato, que hoje está desmoralizada, ontem sai uma notícia de que cooperou com o Departamento de Justiça americano por fora do Ministério da Justiça. Isso é crime. Não é? Ou seja, tudo isso para poder interferir nos resultados eleitorais do Brasil em 2018. Essa é a verdade. Aqui na Paraíba, eu caminhei por uma corrente política que não era a corrente predominante e angariei muitos ódios de poucas pessoas.
mas angariei muitos ódios, né? E estou pagando um preço por isso. Agora, eu, na minha condição de cidadão, defensor do Estado de Direito democrático, eu estou aqui pedindo provas concretas acerca de qualquer ato ilícito que eu, porventura, tenha realizado.